Abra sua Bíblia, a gente já vai orar. Em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? Capítulo de número 6, versículos de número 34 em diante. Nós vamos entrar também no capítulo 7. Capítulo 6 de Juízes, verso 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar os abiesrita que se juntaram a ele. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele. Enviou ainda mensageiros a Asser, Zebulon e Naftali, que saíram ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus: se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto. Porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar-se de madrugada no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com o orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retira-se do monte de Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. O Senhor disse a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira d'água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser: este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser: este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado. E todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro lado. Os que lamberem a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o restante do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei aos midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água.
mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Amém? Que o Senhor, Deus de Israel e Deus do seu povo, Deus da igreja, possa falar aos nossos corações nesta noite. Oremos. Querido Pai, nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor nos fale, nos ensine, nos instrua por intermédio da mesma. Nossos corações estão abertos, nossa mente também, os nossos ouvidos também, para ouvir todo o conselho do Senhor neste lugar. Que nada venha impedir, muito menos eu, de que a sua palavra seja anunciada, que eu possa ser um instrumento fiel, afinado nas mãos do Senhor para a transmissão da tua palavra. No nome de Jesus, eu oro para que o Senhor canalize do trono da tua glória uma palavra diretiva, específica para a vida do teu povo nesta noite. É o que eu te peço e eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Juízes é um registro da idade das trevas e da apostasia do povo de Israel na terra. O povo, segundo a palavra de Deus, havia abandonado o Senhor. E o Senhor, como consequência desse abandono, também abandonou o povo. O versículo-chave do livro nos diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Isso está no capítulo 17, versículo 6, e também no capítulo 21, versículo 25, que é o mesmo texto. O período dos juízes, ele abrange cerca de 350 anos e vai de Josué até Saul. E é possível identificar pelo menos 7 apostasias, 7 servidões e 7 libertações por meio de juízes que Deus levantava para livrar o seu povo. A passagem que nós lemos se encontra dentro de um contexto que abrange o capítulo de número 6, que fala da opressão dos midianitas, que trouxe 7 anos de severa disciplina sobre o povo apóstata. Deus levanta então um juiz por nome Gideão para trazer um descanso para o seu povo por um período de 40 anos. E tudo começa quando, mais uma vez, o povo clama pela clemência divina. E Deus, misericordiosamente, responde ao seu superficial arrependimento. Eu digo superficial porque se a gente disse que tem 7 momentos de depressão, de queda, de cativeiro, de servidão, de apostasia, é porque ainda tinha muitas coisas para acontecer e o povo não havia se arrependido de fato. Então, primeiro, Deus levanta um profeta anônimo e depois ele chama Gideão. E o primeiro ato de libertação de Gideão foi eliminar toda a idolatria da sua cidade natal, derrubando os altares, ou o altar de Baal e o poste ídolo que ficava à frente, que estava junto ao altar, cortando esse poste ídolo. Após essa limpeza religiosa, após essa limpeza da idolatria, Gideão inicia uma campanha bélica contra os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, convocando um grande exército
para a batalha que aconteceria no vale de Jezreel, próximo do Monte Moré. Sabendo que os inimigos estavam acampados nessa região, Gideão, cheio do Espírito Santo, toca a trombeta, também envia mensageiros para recrutar homens para essa grande batalha que estava para acontecer. Porém, embora Gideão tenha sido alvo do poder do Espírito para os preparativos dessa batalha que estava prestes a acontecer, ele ainda sofre com dúvida, ele ainda sofre com incerteza, ele tem dúvidas quanto ao seu chamado, bem quanto às promessas que Deus lhe fez. Ele tem dúvidas, na verdade, ele está incerto de que Deus realmente o vocacionou para aquela empreitada. Veja que além de ter que lidar com um inimigo que estava no meio do povo, que era a idolatria, além de ter que lidar com um inimigo que estava em volta do povo, espreitando o povo, que era o inimigo de fato, era o exército inimigo, Gideão teve que lidar com outro problema, com um outro inimigo, que era um inimigo interno, que era o inimigo da sua própria incredulidade, da sua própria incerteza, da sua própria dúvida, da sua própria falta de fé, quanto ao caráter e quanto às promessas de Deus. E é exatamente aqui que eu queria já iniciar, chamando a sua atenção para um fato, porque eu li o texto a partir do capítulo 6, versículo número 34, porque eu gostaria de tocar nesse assunto com os irmãos, que é, na verdade, como Deus trata alguém que Ele chama, mas cuja fé ainda é inconstante, ainda é claudicante. Porque Deus está o tempo todo chamando pessoas e essas pessoas ainda têm uma fé inconstante. Como é que Deus trata com essas pessoas? Como é que Ele tratou com o Gideão? Apesar de toda a clareza da revelação da vontade dele, Gideão põe Deus à prova. Gideão 2 vezes coloca o Senhor à prova. Gideão busca segurança na sua falta de fé. Ele busca uma certeza que ele não tem. Gideão pede convicção, clareza. Ele queria fundamentar a sua fé, porque ele não tinha uma fé fundamentada. A fé de Gideão, irmãos, não era constante. E o sinal da lã que ele pede é uma prova dessa verdade. Gideão estava tratando de áreas de sua vida em que sua fé era fraca, que sua fé era desinformada e que sua fé era completamente fragilizada. No mínimo, esse teste com Deus revelava a fraqueza da fé, uma dúvida acerca do caráter de Deus, ou por que não dizer, uma incompleta incerteza de que Deus cumpriria as suas promessas feitas no início do chamado de Gideão como libertador de Israel. Então Gideão procura desesperadamente uma confirmação da promessa que Deus fez. Ele queria uma demonstração de que Deus tinha poder, de que Deus tinha disposição o suficiente para manter a sua palavra de pé. Por isso buscou sinais. Resumindo, tudo numa frase, a gente poderia dizer o seguinte: Gideão pediu ajuda para edificar, para fortalecer a sua fé. E Deus, que não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas que contempla o coração dos seus servos. Ele, em sua infinita graça, atende ao pedido de Gideão. 2 vezes. Ele atende ao pedido de Gideão 2 vezes. Para quê? Para estimulá-lo em sua fé. Embora tivesse que ter confiado naquilo que o Senhor já tinha prometido, embora tivesse que ter confiado naquilo que o Senhor já havia feito, falado, revelado,
embora ele tivesse que ter confiado na presença divina, embora ele tivesse que ter a garantia da vitória, porque Deus já havia dito, Gideão precisou ser estimulado. Gideão precisou de estímulos. E o Deus complacente concedeu a ele, sem castigá-lo. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Como é que ele age com aquele que ele chama, mas que ainda tem uma fé inconstante? O que eu aprendo com esse episódio do punhado de lã seco e molhado? Qual é a lição que eu levo para a minha vida? Qual é a lição que eu gostaria de ensinar aos irmãos, porque eu tenho aprendido com o Senhor a partir dessa passagem? Bem, quando nós, da mesma forma que Gideão, começamos a fraquejar na fé, quando nós, da mesma forma que Gideão, começamos a duvidar do caráter de Deus, quando nós, à semelhança de Gideão, começamos a ter momentos de incertezas, inseguranças, medo, que nos conduzem à descrença nas promessas de Deus, ou à descrença de que Ele está presente conosco nas circunstâncias mais adversas. Quando nós vivemos situações como estas, basta pedirmos a Deus que Ele nos encaminhe novamente a sua palavra. Basta pedirmos a Deus que Ele aumente a nossa fé. Basta pedirmos a Deus que Ele nos traga mais clareza da nossa vocação, clareza do seu próprio caráter, clareza e convicção das suas promessas, certeza da sua presença conosco, que Ele, esse Deus, o Deus de Gideão, é o Deus que nos conduz a uma revelação plena e final do seu caráter, dos seus propósitos, na pessoa e na obra do seu Filho Jesus Cristo. Eu tenho aprendido que Ele sempre usará e sempre usou pessoas, circunstâncias, pregações, canções, ou qualquer outra coisa que Ele deseja usar, porque Ele é livre, Ele faz o que Ele quer, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele foi capaz de entregar o seu Filho Jesus naquela cruz para morrer por nós, mostrando e provando o seu amor, o quanto Ele está conosco em toda e qualquer situação. E quando Deus nos mostra o seu Filho, Ele nos mostra o Cordeiro que um dia esteve morto, mas que ressuscitou e agora está vivo. Ele nos mostra Jesus Cristo assentado à sua direita, com toda a autoridade nos céus e na terra. Ele nos mostra Jesus Cristo assentado à direita, intercedendo por nós, estando conosco, enviando o seu Espírito para estar com a gente até a consumação dos séculos, disse Jesus. Não somente isso, eu posso dizer, depois de toda a clareza que Deus me traz, a retumbante declaração: eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Tem gente que condena Gideão pelo teste, mas Deus não condena. E se fosse algo ruim, Deus não responderia a Gideão. Era disso que Gideão precisava. E foi isso que ele recebeu de Deus. Se for isso que nós estejamos precisando nessa noite, irmãos, eu creio que Deus, graciosa e misericordiosamente, fará o mesmo por cada um de nós. Deus nos ajudará a superar a nossa fraqueza. Deus nos ajudará a superar a nossa incredulidade, nossas dúvidas, nossos medos próprios da nossa natureza caída. Deus, irmãos, Ele sempre anima os seus servos com sinais. Sempre, sempre e sempre. Mesmo quando os seus servos fazem pedidos tolos, como o pedido ou como os pedidos de Gideão.
Martinho Lutero, certa feita, disse: em todas as suas promessas, além da sua palavra, Deus geralmente concedia um sinal para maior certeza e fortalecimento da fé dos seus servos. Para Noé, foi um arco-íris. Para Abraão, foi a circuncisão. Para Jonas, um grande peixe, um livramento. Para Gideão, foi a lã. Para Moisés, foi uma coluna de fumaça, de nuvem, e uma coluna de fogo. Então, achamos continuamente nas Escrituras muitos desses sinais concedidos junto com as promessas. E Deus hoje não faz diferente. Obviamente que Ele não tem apenas uma forma de agir. São experiências de fé particulares que temos com Deus, que não necessariamente se repetem da mesma forma com os outros. Mas o fato é que se você ousar fazer um teste de fé, Deus se revelará para você. Eu não tenho dúvidas. De alguma forma, Deus vai falar contigo. Você acredita nisso? Diga um amém. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, agora já no capítulo 7, e eu quero já de antemão dizer que eu não vou esgotar todo o capítulo 7, é o que eu aprendo respondendo a uma pergunta. O que Deus é capaz de fazer para que o seu povo aprenda a depender exclusivamente dele? O que Deus é capaz de fazer para que o seu povo aprenda que Ele, Deus, é o verdadeiro libertador e o verdadeiro salvador do seu povo. Imagine agora os irmãos. 2 exércitos. O exército de Gideão e o exército dos inimigos. O exército dos inimigos aterrorizava Israel por 7 anos. Aterrorizava. Um está acampado próximo do outro. O que distancia um do outro é apenas um vale, chamado Vale de Jezreel. Imagine os irmãos, a batalha se aproxima. E é de se esperar que numa batalha como essa, Israel utilize todos os homens que conseguiram utilizar para derrotar seus inimigos. Todos os homens disponíveis. O irônico dessa história é que, depois de animar o seu servo Gideão, dando sinais a ele, Deus é muito irônico, irmãos. Deus, ele tem um senso de humor que a gente não consegue compreender. Porque depois de animar o seu servo, dando sinais, falando assim: eu estou contigo, estou do seu lado, estou junto, estamos firmes, confia na minha palavra, confia nas minhas promessas. Sabe o que ele faz? Depois de fazer isso, diminui o exército de Israel. Irônico, né? Deus decide enfraquecer drasticamente o poder militar do seu povo, diminuindo o exército. Uma atitude suicida, diria alguns. O fato é que Deus, ele age de modo aparentemente contraditório aqui. Entretanto, havia um propósito maravilhoso. Propósito de levar Gideão e Israel a colocar a sua confiança apenas no Senhor. Gideão não podia confiar em si mesmo.
Gideão não podia confiar nas suas tropas. Gideão não podia colocar a sua confiança nos carros, nos cavalos, nas lanças, nos escudos, nas espadas. Gideão tinha que colocar a sua confiança apenas em Deus. E para tanto, Deus fez o que fez com o exército de Gideão, com o objetivo de lhes ensinar lições preciosas que ainda falam hoje com a igreja e com os cristãos. É por essa razão que a gente tem que ler, interpretar e aplicar essa mensagem. Porque os princípios que Deus ensina ao povo de Israel e a Gideão servem para nós hoje. O que Deus faz aqui? Deus exige que o exército seja reduzido para que Israel perceba a verdadeira fonte de salvação e libertação. Para que Israel saiba depender de Deus. Israel, irmão, poderia se vangloriar. O povo poderia ficar autoconfiante. O povo poderia ficar arrogante. Gideão havia conseguido recrutar 32 mil soldados para a batalha até aquele momento. Quanto mais, melhor. E com certeza ele estava esperando mais pessoas. Não é essa a lógica? Mais gente, mais força. Vamos lutar, pessoal. Muita gente, um povo chegando, a multidão chegando. A gente vai fazer volume, a gente vai ter mais gente trabalhando, a gente vai conquistar, conseguir, ter vitória. Tem muita gente. Não é essa a lógica? Mas com Deus, que é um Deus que age inusitada e inesperadamente, a coisa é diferente. Que ele acaba pedindo a Gideão para diminuir o exército e não aumentá-lo. Já imaginou umas coisas dessas, irmãos? Mas é o que Deus faz. Você já imaginou, por exemplo, eu chegar aqui para essa igreja e falar assim: olha só, o Senhor não quer mais que a gente tenha uma quantidade de 150, 160, 200 pessoas aqui. Deus quer que a gente tenha aqui um grupo de 40 pessoas. E por que Ele quer isso? Eu comecei a pregar paulada na igreja, paulada mesmo, fechar a porta para um monte de gente. E de repente a gente vê a igreja minguando. Já imaginou isso? Os irmãos vão falar o quê? Não, pastor, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não, olha só, está em pecado, está vendo? O povo está indo embora, está em pecado. Alguma coisa errada. Não é essa a lógica? Multidão, bênção. Povinho minguado, Deus não está naquele negócio. Não é assim? Mas com Deus é diferente. Porque Deus reduz o número do exército. E por que é que Deus reduz o número do exército de Gideão? Por que é que Deus reduz, faz esvaziar as fileiras do exército de Israel? Pelo texto, a gente encontra a resposta. Para que Israel não se orgulhe contra Deus, dizendo que a sua própria força o libertou. Não tem jeito, o povo vai exaltar a Deus ou vai exaltar a si mesmo. Gideão vai honrar ao Senhor seu Deus, ou ele vai honrar e exaltar a si próprio. Então, antes que Gideão, cheio do Espírito Santo, vocacionado por Deus, saia para liderar e para guerrear e para libertar o povo de Israel da opressão do inimigo, antes que ele vença a batalha, ele e todos os israelitas precisavam saber quem é que deve ser glorificado pela vitória que eles irão alcançar naquela futura batalha. Eu fico pensando, como é que essa passagem se aplica a nós?
Veja se não é assim a nossa natureza humana. Tendenciosa à presunção. Tendenciosa à vanglória pelo próprio trabalho. Se nós tivermos uma chance, nós faremos com todo o nosso esforço isso acontecer. O quê? A glória pessoal. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fui capaz de fazer. A vanglória é toda e qualquer tentativa de incentivar os outros, ou a si mesmo, ou a nós mesmos, a uma glória pessoal, uma glória humana. Já a presunção é a fome, ou é a gana por honra e glória humanas. E essas duas são irmãs gêmeas. Essas duas atitudes depõem contra a verdadeira fé e suga a espiritualidade, suga a vitalidade do servo de Deus, da igreja e do povo de Deus. E Deus denuncia esse pecado, dizendo que esse pecado é contra Ele. Isto é, quando achamos que merecemos crédito por qualquer coisa no mundo espiritual, qualquer coisa que façamos, quando nos julgamos autossalvadores, autolibertadores, quando nós achamos que somos os agentes da nossa própria vida espiritual, da nossa própria proeza, da nossa própria glória espiritual, nós usurpamos aquilo que pertence a Deus e roubamos a exaltação que pertence exclusivamente ao Senhor. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não há perigo maior do que este, meus irmãos. Pensar que somos capazes de efetuar a nossa própria salvação. A salvação do início ao fim, de A a Z, pertence ao Senhor, sendo um ato da graça de Deus. Não é um mérito humano, não é algo que eu faço por merecer. Por essa razão, quando Deus viu que era demais a quantidade de homens para que Israel entendesse claramente que ele deve ser louvado e glorificado pela vitória, ele decidiu então reduzir o tamanho do povo. E como é que Deus faz isso? 2 métodos de diminuição são usados. Prestem muita atenção. Quando Deus decide diminuir o número do exército do seu povo, ele usa 2 métodos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. De acordo com o texto de Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, um homem seria dispensado do serviço militar caso fosse considerado medroso por ele mesmo ou pelos outros. Se alguém fosse abordá-lo, assim, você vai se alistar? Não consigo, não, eu tenho medo, não, eu não posso. Então aquela pessoa seria dispensada, está dispensada. Ou se ele entrasse, mas as pessoas percebessem que era medroso, ele também seria dispensado. Por quê? Porque ele seria uma desmoralização para o restante da tropa, gente. Sendo assim, Deus manda Gideão apregoar aos ouvidos de todo o povo, sabe o quê? Dizendo assim, aqueles que forem tímidos, aqueles que forem medrosos, aqueles que forem covardes, voltem, retirem-se da região montanhosa de Gileade. O primeiro grupo, ao voltar para casa, foi o dos que estavam morrendo de medo da batalha. O primeiro grupo que deu linha foi o grupo dos covardes, o grupo dos medrosos, o grupo dos tímidos. Esse foi o primeiro grupo. Sabe qual foi a quantidade? De 32 mil soldados, 22 mil abandonaram o exército.
mais de 2/3 da tropa. Esse foi o pessoal que admitiu publicamente que não tinha coragem para lutar. Esse foi o primeiro método. E Tim Keller usa uma expressão interessante para esse primeiro método. Ele fala de triagem psicológica. Deus faz uma pressão psicológica no povo e o povo vai embora, foge, volta para casa. Mas por que será que esses homens foram mandados embora pelo Senhor, gente? Por que esses homens foram mandados embora pelo Senhor? Por razões muito simples. Primeiro, que numa primeira oportunidade que eles tivessem, eles sairiam correndo da batalha. A presença deles ali não faria diferença alguma. Segundo, porque os medrosos e os covardes, os pessimistas, são enfermos que contagiam o restante das pessoas. Não podia ficar no meio do povo. Pessoas desse tipo tinham que ir embora mesmo. Porque são contagiantes. O medo é contagiante. A covardia é contagiante. O pessimismo é contagiante. Lembram dos que foram na terra prometida para olhar a terra, dos espias, quando voltaram? Foram 12. Quantos que voltaram trazendo boas notícias? Só 2. E o restante? Ah, não. Nós somos como a síndrome do gafanhoto. Nós somos como gafanhotos diante deles. Eles são muito gigantes, muito grandes. Nós somos pequenininhos. Somos como insetos, como ninguém, como baratas. Serão pisadas por ele. Diante de tantas belezas, de tantas coisas que Deus estava mostrando para eles, eles só conseguiam se enxergar como insetos. E isso é contagiante. Contagiante. Então, um grupo grande de pessoas que entra em pânico, que se acovarda, que foge pode solapar a determinação dos demais com o comportamento e leva a todos a uma derrota, gente. É muito ruim perder soldados. É muito ruim perder soldados. Eu fico a imaginar Gideão perdendo aqueles soldados. É horrível. Porém, mais deprimente e pior do que perdê-los é mantê-los quando eles não estão encorajados para lutar. É mais prático e é melhor ficar sem essas pessoas do que mantê-las como um peso morto no meio do exército. E essa estratégia visava o bem do exército, o bem moral, o bem espiritual, o bem emocional do exército do Senhor. Irmãos, Deus, ele não precisa de pessoas medrosas, covardes, pessimistas, incrédulas. Deus não precisa de piso morto no seu exército. E não venha dizer para mim que eu estou sendo muito firme demais, muito enérgico demais, porque quem faz isso é o próprio Deus. Eu só estou lendo algo que Ele fez, que Ele mesmo fez. Não sou eu que estou dizendo. Ele fez. E isso é uma prova de que a vitória do seu povo depende somente dele, não de pessoas que ficam ali enchendo o grupo, mas que não tem relevância alguma. Deus não conta com o tipo de pessoas assim. Deus quer gente relevante. Deus quer gente comprometida.
Deus quer gente ousada. Deus não quer gente medrosa, covarde. Deus quer gente que de fato entenda para o que foi chamado. Por isso que só restam 10 mil. De 32, menos de 1/3. Agora, amados, a história continua. O Senhor não se dá por satisfeito. 10 mil? Ainda é muito. Ele diz a Gideão que ainda há muita gente. Há gente demais. E aí ele pede que desçam as águas, pois ali ele, Deus, haveria de prová-los. Essa palavra no hebraico, prová-los, significa peneirá-los. Sabe quando um grupo de pessoas passa pela peneira de Deus? Você sabe quando um grupo de pessoas passa por um ato de purificação de Deus? Que Deus purifica o seu povo? É esse o texto aqui. A expressão é essa. Deus usa essa expressão: eu vou prová-los, eu vou peneirá-los, eu vou purificá-los, assim como se depura metais preciosos, eu vou purificar o meu povo, eu vou limpar o meu povo, eu vou tirar as arestas do meu povo, eu vou tirar as escórias do meu povo, eu vou tirar tudo aquilo que não precisa estar ali. Eu farei isso. E se o exército tinha 32 mil e perdeu 22, e restou apenas 10 mil soldados, não tem jeito, Gideão precisava aceitar e submeter completamente à seleção divina, se quisesse vencer a batalha. Mais uma vez, sem questionar, sem vacilar, Gideão obedece ao Senhor, separando 9.700 soldados que se ajoelharam para beber água, de 300 soldados que levaram água para beber na sua boca. Enfim, esse foi o número dos soldados escolhidos por Deus para a batalha contra os inimigos que estavam ali à espreita, esperando para guerrear contra o povo de Israel. E aí a gente chega num número que, vamos concordar, o exército tinha 32 mil homens, agora só tem 300, menos de 1%. Menos de 1%. Houve uma redução de mais de 99% da tropa. Verdadeiramente, irmãos, Gideão não podia confiar em números. Não podia. O homem de Deus não pode confiar em números. O homem de Deus não pode confiar em multidão. Não pode. O homem de Deus tem que pôr a sua fé apenas em Deus. Se Gideão colocasse a sua expectativa na quantidade de pessoas do exército, seria somente frustração e decepção. Sua fé, sua confiança, sua expectativa, sua esperança deveriam estar profundamente depositadas em Deus. Porque só Deus poderia salvar o seu povo. Só Deus poderia libertar o seu povo. Só Deus poderia dar vitória ao seu povo. É justamente com esses poucos homens que Deus diz, no versículo 7, eu
vos livrarei e entregarei nas mãos os midianitas em tuas mãos. E deixando de lado, irmãos, toda e qualquer especulação extrabíblica quanto à razão precisa de Deus ter feito esse teste da água, pois o texto não vai esclarecer isso para a gente, tem muita gente que fica especulando aquilo que o texto não está dizendo. Eu queria enfatizar que essa redução nada teve a ver com a moral ou com a competência dos soldados, como a primeira teve. Não. Mas Deus queria mostrar que o que importa, e é isso que a gente tem que chegar como conclusão óbvia aqui, de que o objetivo de Deus era realizar um grande milagre. Porque Deus é um Deus de milagre, que vence os inimigos com um exército de 300 homens, ensinando a todas as pessoas que quando um pequeno exército tem como comandante em chefe o Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre esse exército estará em vantagem. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, nós sempre estaremos em vantagem. Quando Deus está do lado do seu povo, não importa a quantidade, o povo de Deus será vitorioso. Sozinho, os 300 homens de Gideão não conseguiriam vencer. Mas com Deus, tudo é possível, gente. Aqui se encontra o princípio da salvação, aqui se encontra o princípio da libertação, aqui se encontra o princípio da vitória do povo de Deus, que está nítido aqui, como também em todas as escrituras sagradas. Deus não salva por meios esperados ou pela força humana. Gideão, humanamente falando, era um grande fracasso, irmãos. Um grande fracasso. A sua família era fraca, a sua tribo era fraca, a sua fé se mostrou fraca, o seu exército era fraco. Como Paulo, Gideão teve que aprender que é a graça de Deus que nos basta como seus servos, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus usa a fraqueza como elemento pedagógico da sua onipotência. Deus, quando quer mostrar que Ele é um Deus todo-poderoso, Ele nos enfraquece, irmãos. Ele nos enfraquece. A graça e o poder de Deus sustentam e aperfeiçoam o fraco. É a graça de Deus que nos aperfeiçoa. Isso é necessário para que não haja nenhum tipo de vanglória, nenhum tipo de jactância, nenhum tipo de autoexaltação. Deus trabalha não só apesar das nossas limitações, mas Ele usa as nossas limitações para trabalhar, irmãos. Agora eu quero te perguntar uma coisa: alguma vez Deus já enfraqueceu você para que você enxergasse claramente que é Ele, o Deus Todo-Poderoso na sua vida, que te dá vitória? Ele já enfraqueceu você, Ele já diminuiu as suas forças, e Ele já trabalhou por meio da sua fraqueza para te mostrar que Ele, Deus, é quem fez, é Ele quem faz, é Ele quem te sustenta. Ele já fez isso. Ele tem feito assim comigo, irmãos. Ele tem feito assim comigo. Há momentos da vida da gente que a gente se sente totalmente amparado. Há momentos da vida da gente que a gente se sente totalmente e amplamente ladeado. Há momentos que a gente olha em redor e a gente vê 32 mil soldados. Há momentos que a gente olha para o lado e para o outro, a gente só vê 300. E às vezes nem os 300 tem. Deus nos enfraquece para mostrar que a gente tem que depender dEle, só dEle, exclusivamente dEle e de mais ninguém. Ele é que nos sustenta. Ele é que nos fortalece. Ele é que nos levanta. E veja se não é isso que leva a gente a glorificá-lo pelo seu poder. Na prática é assim que funciona. Deus dá graça aos humildes, irmãos, e se opõe aos arrogantes. O poder salvador de Deus opera quando nós admitimos a nossa falta de mérito, a nossa inabilidade, a nossa falta de bondade.
A força da graça e do amor de Deus só se torna real para nós quando nós reconhecemos que somos fracos. Quando coisas ou situações são ameaçadas. Quando coisas ou situações são removidas, é que nos tornamos conscientes de que a nossa segurança, de que a nossa expectativa, de que a nossa certeza, de que a nossa esperança não está em homem, em dinheiro, em posição, em profissão, não está em nada disso. A nossa esperança está no Senhor, é no Senhor. Quando a gente perde a saúde, é que a gente crê que Deus é poderoso para curar. Quando a gente perde o emprego, é que a gente crê que Deus é poderoso para nos sustentar. É quando a gente perde tudo, os amigos, é que a gente vê que Deus é aquele que está do nosso lado e nunca nos desampara. Nunca. Quando a gente perde a estabilidade, quando a gente fica vulnerável, é que a gente reconhece que é o poder de Deus que nos sustenta, que nos levanta. Antes de Pedro negar a Jesus por 3 vezes, ele era altivo demais, confiava demais em si mesmo, era orgulhoso, era soberbo. Mas quando Jesus permitiu Satanás ir andar com ele ficou humilde, reconheceu suas fraquezas, e só assim ele foi capacitado a liderar a igreja de Deus como pastor. Deus abate aqueles que se exaltam, os arrogantes, os jactanciosos, os que se sentem. Deus sempre humilha. E quanto mais resistirem, mais humilhados serão. E quanto mais quiserem se levantar, mais humilhados serão. Não se engane, irmãos. O que impressiona os homens não impressiona Deus. Deus sabe exatamente o ponto onde nós estamos. A gente consegue mascarar. Um outro consegue mascarar. Mas Deus sabe em qual ponto a gente se encontra. Ele é aquele que humilha os exaltados. Como é que vocês acham que se sentiram os 300 homens do exército de Gideão quando souberam que apenas eles iriam lutar contra o exército do inimigo? Diz para mim. Onde é que eles encontraram ânimo para lutar? Vendo aquela multidão, 99% do exército indo embora. Será que eles se sentiram fracos? Com certeza. Será que eles ficaram abatidos? Com certeza. Será que eles ficaram desanimados? Com certeza. E não é pecado dizer isso. Porque nós somos seres humanos. Mas ao mesmo tempo que eles foram ficando fracos, Deus foi fortalecendo eles. Porque Deus se mostrou como poderoso guerreiro, que é mais forte do que todos os exércitos dos céus e da terra. Deus é maior do que todos os exércitos juntos. Esse é o nosso Deus. Temam e tremam diante dele todos os povos. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra de Deus. Ele está conosco. Eu concluo aqui. Depois de diminuir o exército, o texto sagrado diz que Deus encoraja Gideão, demonstrando que ele havia quebrado o espírito dos inimigos. Versículo 4 a 14. Por fim, Deus provoca pânico entre os midianitas, em conjunção com a estratégia de Gideão. E quando as 300 trombetas passam a tocar, foram tocadas, diz a palavra de Deus, o Senhor fez com que todos no acampamento do inimigo
se voltassem uns contra os outros. Sabe o que eu acho mais maravilhoso aqui, irmãos? Porque Deus foi diminuindo, 32 para 10, daqui a pouco para 300. E sabe, no final das contas, ninguém teve que se mover. Ninguém teve que lutar, irmãos. Ninguém lutou. No final das contas, os 300 não mataram sequer um soldado inimigo, porque Deus, o próprio Deus, realizou a sua obra enquanto eles apenas observavam. Deus fez exatamente como disse que faria, entregando os inimigos nas mãos deles. Você se sente encorajado ao lembrar hoje que as coisas que militam contra a sua fé, militam contra a sua obediência a Deus, são maiores que você, sim, porém não são maiores do que o seu Deus, aquele Deus que te chamou. Você se sente encorajado com isso? Você serve a um Deus todo-poderoso. Tem muitas coisas que vêm contra a sua vida, tem muitas coisas que vêm contra você, tem muitas coisas que tentam te desanimar, muitas coisas que tentam te derrubar, muitas coisas que tentam te parar. Mas você não se sente encorajado ao saber que você é fraco, sim, você não pode mesmo, você não pode, mas Deus pode todas as coisas e Deus está contigo. Você não se sente desafiado hoje a dar um passo de fé e a descobrir a força e a segurança que Deus nos oferece quando reconhecemos nossas fraquezas? Para de fingir ser quem você não é. Reconheça a sua falência agora. Reconheça a sua fraqueza diante de Deus. Porque Deus passa a agir na nossa vida a partir dos nossos limites. Enquanto a gente estiver tentando lutar sozinho, sem Ele, Ele vai deixar e a gente vai quebrar a cara. Mas se a gente se render, Deus vai entrar em cena. Deus está chamando você e está desafiando você hoje a dar um passo de fé, descobrir a sua força e a sua segurança que não está em você, não está dentro de você, não está. Está no Senhor. No Senhor. Você recebeu conforto e você recebeu motivos para adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na sua história. A semelhança de Gideão hoje. E eu quero terminar pedindo que você fique de pé, por favor. E eu quero orar com você, mas antes de orar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 até o 29. Ouça bem essa leitura. Ouça atentamente. Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a nós mesmos e as nossas próprias forças. É isso que o texto está dizendo? Não. Nós pregamos Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Parece que eu estou ouvindo Deus falar conosco aqui. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E eu me enquadro exatamente aqui. Eu sei exatamente as minhas fraquezas, eu sei exatamente onde eu sou fraco e limitado. Eu sei muito bem onde estão os meus limites. E se uma coisa eu faço, sempre, é me render diante do Senhor. E falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não continuo. Porque eu dependo só de Ti. Só de Ti. E só de Ti. Feche os seus olhos.